Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de História e na videoaula de hoje a gente vai dar continuidade ao tema do Egito Antigo. E como que a gente vai passar, né? Primeiro lembrando que o vídeo que a gente chamou, né, que eu chamei, na verdade, nesse canal de parte 1, é o vídeo onde eu estou apresentando então um panorama, né, das principais características do Egito Antigo. Então, nesse vídeo eu estou falando assim, basicamente da constituição do Egito como uma monarquia teocrática, da organização e da estruturação social, que a principal atividade econômica do Egito é a agricultura, e fala um pouco sobre a religião do Egito, né, dentro do Egito e qual é o papel dessa religião. Mas isso tudo de forma panorâmica, ou seja, né, simplesmente situando essas principais características. Qual é o objetivo agora, né? Fazer mais 2 vídeos. Esse é o segundo, então vamos ter o terceiro também, né? O terceiro, né? E nesses vídeos, o que eu pretendo fazer, né? Aprofundar algumas dessas características que a gente apresentou em panorama geral, mas trazer elas no detalhe. Então, assim, no vídeo de hoje, o que eu vou falar para vocês, né? Pra gente ter ideia. Então, a gente vai falar sobre a organização da produção agrícola, como que ela se desenvolveu no Egito, e apresentar também as estruturas, né, dessa sociedade, essas características de como que, lembrando daquela imagem, tá aparecendo aqui, ó, da pirâmide social do Egito, como que cada uma dessas camadas da pirâmide, que representam os grupos sociais do Egito Antigo, vão então se estruturar e vão desempenhar funções específicas na sociedade do Egito Antigo. Então, bora lá, começando pela economia. Economia, que é um assunto, né, frequente na nossa vida, né? Quem está em casa, vivendo esse período da quarentena, deve estar acompanhando o que está aparecendo toda hora nos jornais, nos noticiários, falando sobre economia, se o Brasil vai sobreviver ou não à quarentena, como que vai ser no Brasil e no mundo, a vida, né, e o sistema econômico, como que ele vai sobreviver a esse período em que a gente está produzindo pouco. Pois bem, a economia, ela é uma questão que envolve as pessoas e que norteia, né, a vida de um povo, de uma sociedade, há muito tempo, desde a antiguidade, tema que a gente está estudando aqui no Egito Antigo. Então, no Egito Antigo não era diferente, né? É claro, né, aquele primeiro momento daquela noção assim de que a gente tem que entender que o que a gente está chamando de economia hoje é diferente do que a gente falava de economia na antiguidade, né? Beleza? A gente já sabe, eu já falei com vocês, né, sobre a noção de anacronismo. Então, vou repetir aqui porque vai que, por acaso, alguém que está assistindo esse vídeo não foi meu aluno, então ainda não ouviu falar sobre isso. Então, anacronismo é um conceito que a gente utiliza na história para definir quando a gente transporta um conceito ou a gente transporta uma ideia, por exemplo, a ideia de economia do século 21, de 2020, para pensar a noção de economia lá no Egito Antigo, não sei quantos mil anos antes de Cristo. Isso é um conceito simplesmente para dizer o seguinte: não faça isso. Tá errado, vai dar errado quando a gente faz isso. Por que vai dar errado quando a gente faz isso? Porque quando a gente transporta uma ideia que ela é referente à forma como a gente vive hoje para o passado, a gente está olhando o passado de como se a gente pegasse um óculos, tem a melhor forma de explicar isso, como se a gente pegasse um óculos de uma pessoa que é muito míope e que ela enxerga de uma forma completamente diferente do que a gente é. E a gente coloca aquele óculos e a gente não consegue enxergar, porque a imagem fica totalmente turva. Então, é isso que acontece quando a gente faz uma leitura que é anacrônica, ou seja, pautada num anacronismo. Porque a gente está levando um conceito e uma ideia do hoje para olhar o passado sem tomar cuidado com a forma como a gente está conduzindo esse conceito para lá. Beleza? Agora que a gente entendeu o que é anacronismo, vamos voltar e vamos entender o desenvolvimento da economia no Egito Antigo. Então, o Egito Antigo, ele tinha uma questão, né? E eram, na verdade, 2 questões, que parecem meio contraditórias, mas eu vou explicar e a gente vai entender. A primeira questão é que o Egito está situado no norte da África. E o norte da África é uma região de deserto. Isso significa que vai ter pouca água. O Egito vai passar, por exemplo, por períodos de poucas chuvas, de pouca entrada de água naquela região.
Mas, ao mesmo tempo, o Egito está situado na região do Crescente Fértil. Eu falei que ia parecer contraditório. A região do Crescente Fértil, para quem não lembra, é a região que vai envolver o Egito e a Mesopotâmia, por conta que é uma região extremamente irrigada por 3 rios, sendo que 2 desses rios, o Tigre e o Eufrates, correm na Mesopotâmia, e o rio Nilo, que corre no Egito, beleza? Então, assim, tá no deserto, mas tá no Crescente Fértil. E qual é a diferença do Crescente Fértil para o desenvolvimento da economia e, principalmente, da agricultura no Egito Antigo? É que, por conta dessa relação com o rio Nilo, e aí o rio Nilo é um rio muito específico e peculiar. O rio Nilo ele vai ter os seus períodos de transformação, em que no seu ciclo das suas águas, né, ele vai ter períodos de enchentes. E nesses períodos de enchente, o rio vai exceder as suas margens e ele vai transbordar. Nisso que o rio transborda, o que acontece? O rio vai inundar as regiões de terra próximas às suas margens. E aí, qual foi a sacada, a inteligência dos egípcios lá na antiguidade? Foi o seguinte: eles perceberam esse movimento e esse ciclo das águas do rio Nilo e eles se aproveitaram desse movimento para fazer o quê? Para desenvolver a sua agricultura. Então, como que eles desenvolviam a produção agrícola? Eles, então, preparavam a terra, movimentando ela, arando o solo, cuidando do solo, plantando as sementes antes do período das enchentes. Porque aí, quando as enchentes aconteciam, as sementes já estavam plantadas e aí, quando a água transbordava, a água simplesmente irrigava o solo que tinha acabado de ser plantado. Com isso, fertilizava todos os territórios de plantação. E era em função disso que a colheita se produzia depois, no período posterior às enchentes, ou seja, no período em que o rio reduzia e voltava ao seu tamanho normal. Entenderam qual era a sacada e como que o rio Nilo foi essencial para o desenvolvimento da agricultura? Mas nem só de agricultura se vivia no Egito Antigo. No Egito Antigo também eram desenvolvidas atividades como, por exemplo, a atividade da pecuária, que estava próxima e estava associada à agricultura, né? Pensar que a pecuária é a atividade de criação de animais. Naquela época, por exemplo, criava-se animais como porcos, e assim, os animais são para o abate, né? Mas isso é outro tema para a gente entrar sobre isso, sobre como se consome ou não animais. A gente tinha também atividades comerciais no Egito Antigo. Dentre essas atividades comerciais, eu vou destacar um produto específico que era comercializado pelo Egito, tá? Então, assim, os egípcios, eles produziam papiros. O que eram os papiros? Os papiros, eles eram os papéis da antiguidade. E os egípcios, eles produziam os papiros, e esses papiros, olha só que interessante, eles chegavam lá na região da Grécia, e eles eram utilizados pelos gregos para produzirem os textos, né, os documentos da história. E aqui a gente vai fazer um outro parêntese aqui nesse vídeo sobre o Egito Antigo. É o seguinte: os gregos, eles foram uma das civilizações mais importantes da antiguidade, mas não é isso que eu quero falar, mas também a civilização que mais produziu registros sobre a antiguidade. É graças aos gregos que a gente vai ter muito documento escrito sobre a antiguidade, sobre as viagens que eles construíram, sobre a forma como eles narraram as guerras, narraram vários episódios que aconteceram ao longo da antiguidade. Mas, Raquel, você falou que os egípcios, mentira, você falou que os egípcios produziam os papiros, que os gregos escreviam, mas você não explicou como que esses papiros chegavam lá na Grécia para os gregos produzir. Então, eram os fenícios, outro povo da antiguidade, uma civilização também da região oriental, ali próxima, né, na região do Oriente Médio, só que os fenícios, eles viviam numa região de costa, numa região litorânea, faziam fronteira ali com o mar Mediterrâneo. Então, eles saíam pelo mar Mediterrâneo, chegavam até o Egito, compravam, né, negociavam com os egípcios os papiros e levavam os papiros para os gregos. Ou seja, a gente já vê dentro da antiguidade um mundo em construção. Sabe aquela ideia que a gente sempre fala com vocês, né, durante as aulas, de que as sociedades, a gente só está aprendendo uma por uma, mas na verdade todos esses povos
de alguma forma, eles estavam vivendo a mesma temporalidade? Então, é isso. A gente só separa para facilitar a nossa compreensão, o nosso entendimento. Mas, na verdade, se a gente for analisar na dinâmica do processo histórico, esses povos estavam em conexão. E, principalmente na antiguidade, segundo os historiadores, os povos que estavam nas regiões próximas ao Mediterrâneo, eles estavam em conexão e eles estavam construindo essa ideia de mundo antigo, que é tão importante para a gente entender essas civilizações. Beleza? Então, a gente falou bastante aqui, eu falei, né? Bastante sobre a atividade econômica dentro do Egito Antigo e agora a gente vai para a segunda parte desse vídeo e a gente vai entender, então, como que se estruturava a sociedade, entendendo camada por camada dessa pirâmide social que está aparecendo. Primeiro, a gente vai entender uma coisa que eu não sei se está clara para todo mundo. O que é um grupo social? A gente já se perguntou o que é um grupo social? Bem, um grupo social é um grupo que corresponde e que ele vai ter uma identidade pela sua forma, como ele se localiza e como que ele se entende dentro dessa sociedade. Então, assim, como assim se localiza e como que ele se entende? Por exemplo, eu, Raquel, sou professora. A parte da minha identidade enquanto pessoa passa pela minha compreensão do meu papel como professora dentro da sociedade. Lá no Egito Antigo, se a gente pensar, os grupos sociais, eles são definidos e compreendidos pela sua dimensão e organização dentro da sociedade, ou seja, pelo papel e pela função que eles desempenham naquele contexto. Deu para entender? Acho que foi, hein? Então, se a gente pegar a pirâmide social do Egito, a gente vai perceber que ela tem camadas diferentes. No topo, por exemplo, lá em cima, a gente tem o faraó. Então, quem é o faraó dentro do Egito Antigo? O faraó, ele é o rei, ele é o imperador, ele é o monarca que vai centralizar na sua figura todo o papel dessa monarquia teocrática. Lembrando que uma monarquia teocrática é quando a gente tem a fusão entre o poder político com o poder religioso. Então, o faraó é essa figura que vai dar unidade, ele vai personificar, ou seja, vai trazer para sua pessoa essa personificação dessa fusão entre os poderes políticos e religiosos. Abaixo do faraó, a gente vai ter, então, a nobreza e os sacerdotes, que agora, para a gente explicar, eu vou separar, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a nobreza. Sempre que a gente estiver pensando na ideia de nobreza ou de nobres na história, a gente tem que ter uma coisa em mente. Os nobres sempre constituem as elites de uma sociedade, ou seja, os nobres são grupos sociais que estão em posições de poder dentro da sociedade, beleza? Então, na sociedade do Egito Antigo, não vai ser diferente. A nobreza, ela é parte da elite do Egito Antigo e, sendo parte da elite, ela vai ter um papel relacionado, ou seja, a sua função está na administração da política. Em que parte da administração da política que a nobreza vai atuar? Ela vai atuar justamente na administração das províncias. Vamos entender uma coisa, o Egito, ele é um território extenso e para organizar e para centralizar o seu poder, a gente vai ter o Egito dividido entre diferentes províncias. Então, o que são províncias? São pequenas cidades, né? É como a gente chama as cidades que vão existir dentro daquele estado, né? Dentro daquele governo do Egito Antigo. Então, a nobreza vai estar à frente, liderando, ou seja, a administração da política, da pública dentro do Egito Antigo nas províncias, certo? Em que outros lugares a nobreza vai estar? A nobreza também vai estar nos altos cargos do exército. O que são os altos cargos do exército? São aquelas posições de comando e de liderança dentro do exército, beleza? Segundo grupo, a gente vai ver então os sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes vão ser os membros da igreja do Egito, né? Ou seja, eles vão ser as pessoas responsáveis pela organização dos ritos e das práticas religiosas. São eles que vão estar à frente de todo o comando da política e da organização
dentro dessa sociedade, dentro dessa dimensão cultural do Egito Antigo. Então, eles vão estar administrando os templos, celebrando os principais rituais religiosos. Então, eles vão ter um papel essencial na difusão dessa ideia de cultura ligada à religião dentro do Egito. Fomos. Depois dos sacerdotes, na camada de baixo, a gente vai ter quem? Os escribas. E aí, gente, tem uma coisa muito importante para a gente entender. Porque, por exemplo, os escribas são um grupo muito importante dentro da sociedade egípcia. Porque eles... Aí agora eu vou chegar aqui pertinho, vem aqui comigo. Os escribas, eles vão ser os únicos dentro do Egito Antigo que vão saber ler e escrever. E por conta disso, por conta desse domínio da escrita, eles vão ter um papel central dentro da administração e da política do Egito Antigo. Por quê, gente? A gente já aprendeu com os mesopotâmicos que a escrita ela vai ter uma função na antiguidade de organizar e de aparelhar os instrumentos da política e das atividades econômicas. E no Egito Antigo não vai ser diferente. Então, os escribas, eles vão atuar como funcionários da administração pública e eles vão trabalhar exatamente organizando, por exemplo, a fiscalização dos impostos, escrevendo as leis, construindo, por exemplo, relacionados à igreja, né, com a religião egípcia, escrevendo os textos sagrados das religiões. Então, assim, eles vão ter um papel fundamental nessa sociedade de organização. Então, vem aqui comigo. Eu falei dos escribas, falei que eles sabem ler, falei que eles sabiam escrever. E qual escrita é essa? Bem, no Egito Antigo a gente vai ter o desenvolvimento da escrita hieróglifa. O que é uma escrita hieróglifa? É uma escrita que se constitui através de símbolos. Então, os egípcios vão criar um alfabeto só deles, um alfabeto com mais de 200 símbolos, e cada um desses símbolos vai representar uma ideia diferente. Daí, olha só como que os escribas eles eram centrais e tão importantes dentro dessa administração pública, porque eles dominavam o conhecimento desse alfabeto hieróglifo, beleza? Eu sei que vários povos ao longo da antiguidade vão desenvolver escritas e, na verdade, o nosso sistema de escrita ele vai ser muito influenciado por vários povos desses que vão estar desenvolvendo. Lembrando que eu falei que esses povos eles estavam vivendo num sistema, né, no mesmo mundo antigo em conexão. Então, a gente vai ter um povo influenciando o outro no seu próprio sistema e na sua própria criação de um sistema de escrita. Beleza? Agora, a gente vai dar continuidade a essa pirâmide. Mas antes da gente dar continuidade à pirâmide do Egito Antigo, eu quero que a gente pense numa coisa. Quando a gente fala do faraó, da nobreza, dos sacerdotes e dos escribas, a gente está falando de grupos sociais dentro do Egito Antigo que detêm poder, detinham, né? Que a gente está falando do passado. Que detinham poder. E esse poder é uma marca de uma sociedade hierarquizada e de uma sociedade constituída por estamentos. A gente já sabe que uma sociedade estamental é uma sociedade que não tem mobilidade social e que ela é marcada pelo seu nascimento. Então, o Egito Antigo vai ser, né, um modelo de sociedade estamental e ele era uma sociedade extremamente hierarquizada, ou seja, existiam grupos que possuíam poder e existiam grupos que não possuíam poder, ou seja, grupos que eram subjugados por esses outros que tinham poder. E que grupos são esses? São exatamente os grupos que vão estar na base da sociedade do Egito Antigo, ou seja, que constituem a maior parte da população do Egito Antigo, porém são grupos que não têm poder, apesar de serem a maioria. Isso é uma ideia que também é importante da gente ter em mente na história. Não necessariamente sempre a gente ter uma parcela da população, ou seja, um grupo dentro da população que ele constitui a maioria, significa que ele vai ter poder político e econômico dentro daquela sociedade. Nem sempre ser a maioria significa ter poder dentro de uma sociedade. E isso acontecia no Egito Antigo. Então, quem era esse grupo? Quais eram esses grupos que eram a maioria, mas que não tinham poder? Por exemplo, estão nesses grupos os camponeses, os trabalhadores urbanos, como
barqueiros, como carpinteiros, como ferreiros, camponeses, né? São os trabalhadores do campo, ou seja, as pessoas que trabalhavam na produção da agricultura e na pecuária. E são também os artesãos, ou seja, as pessoas que produziam os artesanatos. Podiam estar também nesse grupo pessoas que trabalhavam no comércio e pessoas também que atuavam nas construções de obras públicas no Egito Antigo. O que é importante a gente pensar? A gente está vendo dentro desse grupo, dentro desses grupos, dentro desses diferentes grupos sociais, que formam um grande grupo marcado pelo quê? Pela falta de prestígio social. Ou seja, são grupos de profissões, grupos de funções dentro da sociedade que, apesar de serem importantes dentro daquela sociedade, ou seja, o cara que é o camponês que trabalha diretamente na produção agrícola, sem ele a gente não come. Porém, ele não tem importância e poder político dentro do Egito Antigo. Entendem a diferença? Entre você produzir algo que é essencial, mas você ter poder político e poder social, prestígio. E o último grupo que está na base da sociedade do Egito Antigo é o grupo constituído pelos escravos. E aí, gente, eu preciso muito que vocês façam um esforço de compreender uma coisa que eu vou me aproximar aqui de vocês. A escravidão na antiguidade, ela é completamente, vou repetir, completamente, ela não tem nada a ver com a escravidão moderna. Por quê? Porque a escravidão na modernidade, aquele tipo de escravidão que existiu aqui no Brasil, por exemplo, ela é pautada na ideia de que o escravo, ou seja, de que a pessoa que teve a sua vida, ou seja, a sua condição colocada pela escravidão, ela era uma pessoa que ela se transformou, ela deixou de ser pessoa. Essa é a grande ideia, né? O escravo na modernidade, ele é coisificado. Eu sei que essa palavra é meio difícil, mas essa palavra, ela simplesmente está querendo dizer que você perdeu o seu caráter de humanidade e se tornou uma mercadoria. Isso é na modernidade. Na antiguidade, que é o nosso período, o nosso tema aqui desse vídeo, que a gente está falando sobre o Egito, o escravo, ele é o estrangeiro. Por que ele é o estrangeiro? Porque o escravo, ele é uma pessoa que entrou numa disputa, ou seja, ele representava um povo. Então, vamos imaginar lá. Por exemplo, isso não aconteceu, mas vamos dizer que é um exemplo. Os egípcios entraram em guerra com os fenícios. E aí, os fenícios perderam a guerra. Então, os fenícios poderiam ser escravizados pelos egípcios, beleza? Mas isso é só um exemplo, tá? Então, assim, os escravos dentro do Egito Antigo vão ser, então, pessoas que não são do Egito, pessoas que perderam uma guerra contra o Egito e, por isso, foram escravizadas, certo? Certo. Com isso, os escravos, os camponeses, os artesãos, os comerciantes e os trabalhadores das cidades, eles estão naquela posição da hierarquia onde eles estão abaixo dos demais, onde eles vão sofrer a influência daqueles que detêm o poder dentro do Egito Antigo. Gente, era isso que eu tinha para dizer. Esse foi o nosso segundo vídeo do Egito Antigo. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso e tchau! Continuem estudando história e tamo junto. Fica em casa, respeita essa quarentena. Beijo!